uma saudação especial a você que nos está acompanhando através do nosso canal do YouTube. Voltamos com mais um especial, a Rádio em Décadas. Década por década, você vai acompanhando a história do Brasil, a história da sociedade e vai acompanhando também esta evolução histórica da Rádio Aparecida. Já falamos dos primórdios da fundação da rádio, falamos dos difíceis anos que marcaram a década de 1960 e hoje neste episódio nós queremos conversar sobre os anos de 1970. Uma década que continuou bastante dura, bastante difícil, porque o Brasil ainda estava vivendo o regime militar e exatamente nos anos de 1970 é que houve o endurecimento do regime militar. E os meios de comunicação, os veículos de comunicação pagaram muito pato por esta situação, sofreram muito. Mas, por outro lado, a década de 1970 marca um grande avanço, um grande progresso do rádio de uma maneira geral, como também da Rádio Aparecida. Para falar deste tempo, nós vamos voltar quase 50 anos no passado para a gente conversar sobre a evolução do rádio e a evolução especificamente da Rádio Aparecida naquele contexto social, político, econômico e mesmo religioso da década de 70. Para isso, nós recebemos com muito carinho aqui no nosso estúdio o padre Flávio Cavalca, que participou intensamente dessa história e ajudou a construir essa história tão bonita do rádio e da Rádio Aparecida. Padre Flávio, desde já obrigado pela sua presença e bem-vindo aqui no nosso especial A Rádio em Décadas. Muito obrigado. Vai ser um prazer estar com você aqui. E, Padre Flávio, nós já falamos da Rádio Aparecida nos primórdios, a criação, como se deu os primeiros anos, a aquisição de novas ondas, né, ondas curtas, tropicais, até que quando nós chegamos no final dos anos 60, ali por volta de 69, sentiu-se a necessidade de construir um novo prédio que pudesse abrigar as instalações da Rádio Aparecida e já projetar um pouquinho o nosso futuro. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente um pouquinho da situação da rádio, do contexto da Rádio Aparecida no final dos anos 60 e por que surgiu essa ideia de se fazer um novo prédio que hoje abriga não só a Rádio Aparecida, mas também a TV Aparecida e a Rede Aparecida de Comunicação. No final dos anos 60, eu ainda não estava participando da rádio, mas acompanhei de longe. A rádio tinha atingido um determinado estágio em que as instalações eram muito precárias demais. Não havia espaço, não era possível crescer. Por isso, iniciativa principalmente do padre Vitor Coelho de Almeida, cogitou-se a criação de uma nova sede para a Rádio Aparecida. Foi feita a primeira planta, que compreendia todo o necessário para a parte de rádio, os estúdios, escritórios, instalações para a produção e havia um espaço todo reservado, onde hoje é o estacionamento, para um futuro prédio que era sonhado para a TV Aparecida. Nesse final de 60, a rádio foi assumida pelo padre Orlando Gambi, que tinha passado por um curso de comunicação na Europa e tinha vindo então com muitas ideias novas. Padre Orlando Gambi
assumiu a construção, o acabamento do prédio iniciado. Foi uma longa história de 69 até 75, quando de fato a rádio pôde passar para as novas instalações. Padre Flávio, quando o senhor passou a fazer parte da equipe que dirigia a rádio, e perguntando, havia vamos dizer assim, uma divisão de competências, uma divisão de serviços ou de coordenação com aquela equipe que dirigia a rádio? O diretor-geral era o padre Orlando Gambi. Havia uma assistência jurídica que ocupava também o posto de responsável pelo recurso humano. Havia uma moça que cuidava da contabilidade e um responsável pelo setor comercial. Eu cheguei à rádio encarregado de um programa, comentário da escritura, que era feito às 13h45. E tinha também a responsabilidade de 2 meditações. Acontece que, frequentando a rádio, acabei vendo que o padre Orlando Gambi estava sozinho, sem ajuda nenhuma, porque os outros confrades apareciam para o programa, gravavam ou apresentavam diretamente, mas não assumiam nenhuma responsabilidade. Eu comecei então a ajudar o padre Orlando Gambi, tanto na parte da rádio, programação, como também na construção, acompanhando a construção do novo prédio. Eu entrei na rádio por acaso. Nesse período, o senhor estava chegando do ITESP, o Instituto Teológico de São Paulo, onde o senhor havia sido diretor, o primeiro Exato. diretor. Eu vim para cá em janeiro, fevereiro de 73. E comecei por puro acaso o trabalho na rádio. E a gente sabe também, lendo um pouco, conhecendo um pouco da história da Rádio Aparecida, que os equipamentos também eram bastante precários, né? E junto com esse processo de construção do novo prédio, teve também toda vamos dizer assim, um reequipamento da Rádio Aparecida. O estúdio de apresentação do programa era bastante precário, com 2 picapes, aquelas grandes, 2 gravadores Akai. Já na parte do estúdio de gravação, também a instalação era muito precária. A única coisa boa, de primeira qualidade, eram os microfones. A mesa de som, gravadores, ofereciam muito pouca possibilidade. Mas, por outro lado, transformavam os nossos técnicos em verdadeiros mágicos. Incrível o que eles conseguiam fazer na edição das novelas, na edição de programas. Eram verdadeiros mágicos, com uma cartola muito simples e muito precária. Foi por isso mesmo que em 73, quando estava ainda em construção o novo prédio, começou-se um processo de montagem de um novo equipamento para a rádio. De tal maneira que quando foi no meados de 74, nós já estávamos com todas as encomendas feitas
de transmissores, material de estúdio, todo o necessário para a montagem de 3 ou 4 estúdios completamente novos. Daqui a pouquinho eu queria que o senhor falasse um pouquinho, alguns detalhes a mais dessa mudança quase que por completo da Rádio Aparecida, seja nas instalações físicas como também dos equipamentos, e onde que entra o Clube dos Sócios nessa história da mudança da rádio, porque a gente pode perceber que a tecnologia avançava muito neste período, ou seja, os equipamentos antigos já estavam ficando defasados. E o modo também de se fazer o rádio se modificava, não só por conta dessas mudanças, mas também por causa da ditadura militar, que pressionava muito os meios de comunicação. A década de 70 vai marcar também o desenvolvimento do rádio FM. Mas para falar um pouquinho dos conteúdos do rádio, dessas mudanças, nós convidamos também o professor, consultor e radialista Luiz Fernando Malhoca, que passou por rádios famosas, Rádio Excelsior, Rádio Difusora, Rádio Jovem Pan, Rádio Disney do Brasil, e pode contribuir muito com essa nossa conversa. Professor, bem-vindo aqui no nosso projeto A Rádio em Décadas. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer que eu, antes de qualquer coisa, devo cumprimentar os idealizadores desse projeto, porque guardar para sempre, através dos meios digitais atuais, como o YouTube, que é um celeiro de boas informações, guardar a memória do rádio, contada por quem participou, por quem fez parte, por quem ajudou a escrever páginas da história da vida do rádio, eu acho muito importante. Então, sinceramente, eu gostaria de ter participado desse projeto no início, porque a divisão em décadas é uma das coisas que eu tenho vontade de fazer também em áudio, em podcast, porque é uma riqueza muito grande. A juventude atual não tem a menor ideia de como foi difícil construir cada degrau desta escada que nós estamos galgando para chegar ao centenário do rádio, e também, obviamente, valorizando os homens, as mulheres, os profissionais de uma época que não tinham praticamente nada. É muito difícil para a moçada de hoje, principalmente para a juventude que estuda, né? Os adolescentes, os universitários, aqueles que querem trabalhar em rádio e seguir a nossa profissão, é muito difícil para eles entenderem como é que a gente trabalhava sem o Google, sem a Wikipédia, sem qualquer tipo, né, celular. Era muito, muito difícil. Era livro, era escrito eventualmente e uma ou outra tradição oral que a gente poderia ter a oportunidade de extrair de alguém que tivesse participado dos primórdios. Então, esse meu primeiro momento, esse meu introito é para dizer que eu estou muito feliz em poder falar de algo que é uma paixão interna. Eu dedico a minha vida de 52 anos de carteira assinada e de 74 de vida nesta terra ao rádio, e tenho muito prazer em poder participar, e se puder contribuir, melhor ainda. Obrigado. Professor, a Rádio Aparecida ela está completando 70 anos neste ano que nós estamos vivendo. Não só a Rádio Aparecida, mas o rádio brasileiro acompanhou as principais transformações que o nosso país e o mundo foi sofrendo, foi passando nessas décadas todas. Hoje nós estamos focando a década de 70, que foi uma década assim de grandes e profundas transformações no rádio brasileiro, seja no sentido de conteúdo, quanto também no setor técnico, não? Sim, sem dúvida. E como que o senhor poderia nos falar, na década de 70, o Brasil vivia a dureza do regime militar, como que se dava a apresentação do conteúdo no rádio brasileiro, de uma maneira geral, até porque o senhor também passou por grandes rádios de renomes, tem esta vivência para nos ajudar? Sim, vamos lá.
eu me formei na na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em 1970, exatamente. Mas até então, eu era um apaixonado por rádio, eu participava de inúmeros programas que davam prêmios, que permitiam a participação do ouvinte, fosse por carta ou por telefone. Eu tenho uma prova aqui, que dos meus 15 anos para frente, não sei se dá para ver, não dá. Não dá por causa da iluminação, mas de qualquer forma, era uma carteirinha que eu me inscrevi numa das emissoras de rádio aqui de São Paulo. Eu sou paulistano da Gema, como se diz, e eu já era um daqueles cri-cris que ficavam a participar. Quando eu estava na faculdade, o enfoque da faculdade não era para rádio. Aliás, em geral, um dos grandes defeitos das entidades de educação, elas acabam focando mais a televisão do que o rádio. E a explicação é simples. A moçada que entra para fazer a faculdade prefere muito mais televisão do que rádio. O pessoal já não ouvia rádio naquele tempo com a frequência que nós gostaríamos que ouvisse. Os estudantes não tinham outras atividades, como já citei, né? Nem celular, nem podcast, nada. Não tinha internet. Vamos sempre lembrar disso, para que as pessoas se coloquem na nossa posição de antigamente. Então, o que acontecia? O pessoal gostava muito de televisão. Por quê? Porque era mais charmoso, porque tinha imagem e som, porque pagava mais. Então, os enfoques das educadoras das faculdades, das universidades, era muito menos para a rádio e muito mais para a televisão. Infelizmente, no meu núcleo, nós não tínhamos a Rádio USP, que apareceu algum tempo depois, e a gente usava um pedaço do estúdio de televisão, quando sobrava algum tempo, para fazer as brincadeiras, os testes, as experiências e até os programas que nós tínhamos. E é bom que o pessoal que não conhece fique sabendo que em 1967, através de um decreto do governador Laudo Natel, é que foi instituída a Escola de Comunicações Culturais, que tinha vários outros cursos, entre eles rádio, televisão, cinema, relações públicas, teatro, biblioteconomia, que era uma coisa bastante desconhecida na época, mas muito importante. Enfim, nesse meu período de estudo, eu fui convocado pela TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, através de uma visita do presidente José Bonifácio Coutinho Nogueira, o presidente primeiro da Fundação, para que apresentasse um programa que eu havia feito na faculdade, e ele gostaria de dar 3 estágios, 3 vagas de estágio para aquela TV iniciante. Eu estou falando a TV Cultura entrou no ar em 15 de junho de 1969. Eu estava ainda na faculdade, no 3º ano, 2º semestre, e aí ele fez essa avaliação de vários programas, de vários alunos, e entre eles eu, e um dos meus programas foi selecionado. Então eu comecei em televisão, e eu só fui trabalhar em rádio, não que eu não conheça, porque eu era como eu já disse, eu era um cri-cri, eu gostava de participar, mas aí com a faculdade já diminuindo um pouco do meu tempo, eu fui me dedicar mais à televisão. Falando do período politicamente, existia sim a tal da censura, que dificultava uma série de coisas. Mas desde que as pessoas fizessem uma programação que não afetasse o que o governo achava que era proibido, né? É duro você fazer uma programação sem a liberdade que a gente tem normalmente, mas às vezes a gente abusa da liberdade também e acaba pagando ou pecando por isso. Então, nesse caso, a censura exigia que a gente apresentasse os programas. Então, eu fui para a TV Cultura
e fui chamado para fazer 3 programas de uma série chamado Curso de Madureza, curso ginasial, bastante conhecido, e coube a mim, como assistente de produção, com o inesquecível Walter Sampaio, que era um grande jornalista da época. Eu participei da série Educação Moral, Educação Cívica e Efemérides, que era algo que o governo exigia que constasse da grade do MEC, para falar, né, dos monumentos sociais, para falar dos signos do país, para falar da bandeira, do hino nacional, ou seja, aquilo que a gente já sabe que existia naquela época com muito mais frequência. Hoje eu acredito que as pessoas sequer saibam cantar o nosso hino pátrio, mas de qualquer maneira, naquele tempo, a televisão já se prestava a ensinar, a orientar as pessoas e tal, no curso de madureza. Daí para frente, eu fiz mais um trabalho, e é importante que eu conte isso, porque aí nasceu a oportunidade para ir para o rádio. Então, eu recebi a gente ouve muito falar em videoclipe, mas as pessoas talvez pouco tenham ouvido falar ou desconheçam a expressão filme e clipe. O clipe é um verbo em inglês, né, que significa cortar, quando a gente pega alguma coisa e recorta, né, tanto é que tem o chamado clipping, né, empresas especializadas em recortar informações que saiam em algum jornal, no impresso, numa revista e tal, para oferecer para o cliente. Então, o film clip era simplesmente uma filmagem de um show, de um conjunto, de uma banda, de um cantor, e recortava-se, ou seja, extraía-se desse filme gravado não era gravação, era filmado em 35 milímetros, extraía-se um número musical, ele era reduzido para 16 milímetros, que é o que as emissoras de televisão possuíam, o chamado telecine, e aí nós podíamos colocar no ar um número musical. Um dos pioneiros desse trabalho foi o Big Boy, no jornal Hoje, da TV Globo, e eu recebi uma série desses filminhos, rolinhos de filme, de 100 pés, 120 pés, ou seja, 3 minutos de duração, com uma música, um número musical. E o rapaz da gravadora, o seu Zé Roberto Póvia, já falecido, falou: olha, Luiz, você que gosta de música, tem ligações com essas coisas, vê se dá para fazer alguma coisa. A gente recebeu lá na gravadora e não sabe o que fazer, não tem onde colocar. E eu falei, tá bom, deixa comigo. E aí surgiu a ideia de fazer um programa chamado TV2 Pop Show, que na verdade era um programa completamente desalinhado de uma emissora que tinha orquestra sinfônica, que tinha projetos culturais muito maiores, mas a música popular não deixa de ser também cultura. E eu fui apresentar para minha chefe, dona Nídia Alícia, famosa atriz que já estava numa segunda fase de executiva. Eu disse, olha, não combina muito com a programação, mas vamos fazer um piloto para ver o que acontece. E esse programa foi ao ar, sem querer, num sábado, dia 14 de abril de 1972, e ele foi, não é que foi por engano, ele foi para cobrir um buraco, cobrir um espaço de um filme que deveria ter 1h30 de duração e não tinha. Muito bem, com isso, esse alongamento da informação é para que os senhores entendam que este programa de filme clips emendados, sem locução, sem apresentação ao vivo, sem estúdio, sem nada. Era um filme amarrado no outro, colado, e também com uma nomenclatura dizendo quem era o artista e tal, que a gente fez em tabletop. E esse programa foi gravado em videotape, com uma legenda, com áudio e com informações do artista, ou seja, o apresentador de uma das emissoras de rádio, da Rádio Excelsior, e ele contou o que é que acontecia em relação à música, como se fosse rádio com imagem, tá? em resumo. E aí um produtor, que era dono de um estúdio de produção, chamado Sr. Walter Guerreiro, ouviu, falou, olha, é muito bom o seu programa, vamos fazer isso em rádio? Eu falei, podemos pensar nisso, então vem cá, vem conversar. E aí eu fui convidado a produzir aquele programa em rádio,
e o apresentador era o senhor Antônio Celso, famoso nome, belíssima voz, diretor da Rádio Excelsior, a máquina do som, que me convocou, isso já em 1975, para entrar na rádio fazendo uma produçãozinha, como a gente chama freelancer, né? Não contratado, e fazer uma produção. E eu me desenvolvi, acabei indo bem, e o nosso Antônio Celso disse, olha, eu vou tentar contratá-lo, mas a gente não tem vaga por agora, vamos aguardar mais um tempinho e tal. E houve uma oportunidade para chefiar a discoteca e ser produtor e programador, discotecário programador, que é o nome correto, e eu fui contratado. Então, ainda trabalhando em TV, na TV Cultura, eu tive a oportunidade. Na rádio musical, que foi onde eu me desenvolvi até a década de 80 para 90, eu sempre fui chamado para fazer rádio musical. A gente não tinha muito problema com a chamada censura, porque, em primeiro lugar, o noticiário era só para cumprir os 5% da legislação. Rádio musical não gosta de ficar gastando tempo, entre aspas, porque, apesar da informação ser muito importante, ela era utilizada simplesmente para cumprir. Então, era um boletim noticioso extraído de um dos jornais que, como todo mundo sabe, já haviam passado pela censura. Então, o pessoal recortava, aí já é o departamento de recortagem, recortava um texto, adaptava para a linguagem de rádio e colocava. Então, professor, quem mais sofria o problema da censura eram os comunicadores de AM que tinham programas específicos, jornalísticos, etc., etc., como no caso, o que eu tenho informações, eu não era muito ligado à emissora, mas o senhor Vicente Leporassi, que apresentava o programa O Trabuco na Rádio Bandeirantes, tradicional programa das 8 às 9 da manhã, sofreu muito com a censura, foi chamado várias vezes ao Departamento de Polícia Federal, ao DOPS, porque eventualmente ele falava alguma coisa que a censura, a dona Solange, que era a chefe da censura na época, esse nome a gente gravou porque ela era muito incidente e participante, aí ela mandava chamar a pessoa para explicar por que ele falou aquilo, por que ele disse que o dólar ia subir, etc., etc. Basicamente é isso. Obrigado, professor. Já nós voltamos a conversar. Padre Flávio, nesse contexto todo que nós estamos olhando, a Rádio Aparecida, ela teve a construção do novo prédio, teve toda a troca dos equipamentos, eu não sei se eu vou exagerar, mas quase que se fez uma rádio nova, né? E nós tínhamos também o Clube dos Sócios, que sempre colaborou com a Rádio Aparecida, com a evangelização. Eu queria, se possível, o senhor enfocasse 2 pontos. Como era a programação da Rádio Aparecida nesse período, né, o conjunto de toda a Rádio Aparecida, e qual o trabalho do Clube dos Sócios, a participação do Clube dos Sócios nesse projeto tão bonito, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também do aparecimento da FM, que aconteceu nos anos 70, né? Então, esses 2 elementos, do Clube dos Sócios e da programação da Rádio Aparecida. O Clube dos Sócios nasceu da necessidade que havia de a rádio ter um apoio financeiro de tal maneira que pudesse se manter, porque só os comerciais não eram suficientes. O Clube dos Sócios aglutinava as pessoas, penso eu, por alguns itens. Em primeiro lugar, eram pessoas que conheciam a Aparecida, conheciam o santuário, conheciam Nossa Senhora. Então, participavam do clube, em primeiro lugar, por uma motivação religiosa, querendo apoiar o trabalho da rádio. O segundo elemento que mantinha o Clube dos Sócios era a programação religiosa, com a transmissão de missas, com a meditação da manhã,
e mais uns 2 ou 3 programas durante o dia, em torno dos quais os ouvintes se aglutinavam e tinham interesse em colaborar, porque a rádio atendia a uma necessidade. E o terceiro gancho que mantinha o Clube dos Sócios era o programa, o Clube dos Sócios, a parte da tarde, o programa sertanejo às 6 horas, programas nos quais os ouvintes participavam por telefone ou por carta, apesar de, na época, conseguir uma ligação interurbana ser uma verdadeira aventura, mas sempre alguém conseguia. Com isso, então, a rádio conquistou milhares de ouvintes por esse Brasil afora, desde o Rio Grande do Sul até Pernambuco, que era mais essa faixa litorânea, com uma certa entrada também para o interior da Bahia, o sul da Bahia e Goiás. O Clube dos Sócios era, então, uma união, um verdadeiro clube, vamos dizer assim, de pessoas que tinham as mesmas expectativas e procuravam, então, dar apoio a essa transmissão que satisfazia seus interesses. E houve uma contribuição do Clube dos Sócios, até no sentido da sua contribuição financeira, que ajudou na construção do prédio e na montagem dos equipamentos? Toda a construção, todo o equipamento, foi tudo conseguido com o apoio dos sócios. Não havia contribuição de ninguém fora, nem da própria congregação e nem do Santuário Nacional de Aparecida. Foi o Clube dos Sócios que conseguiu construir o prédio e conseguir os equipamentos necessários. Na década de 70, para nós aqui, 1978, tivemos também o advento da FM, com a criação da Rádio Aparecida FM. Porque então, até como o professor falou, predominava o rádio AM e o rádio de ondas curtas, que é o rádio de longo alcance. Comenta um pouquinho para a gente esse contexto também. Onda curta e onda média atendiam aos ouvintes do Brasil afora. De começo, onda média era irrisória, 250 watts. Não chegava nem até Taubaté, ia a 30, 40 quilômetros de distância. 31 metros e 60 metros atingia o interior. Agora, aqui, para a realidade do Vale do Paraíba e tudo mais, o único jeito era criar uma rádio especial. Era a ideia do FM, que iria atender uma faixa diferente, não tanto aquela faixa dos devotos adultos, mas da juventude e dessa realidade aqui do Vale do Paraíba. Havia um sonho muito grande. Imaginava-se uma FM que fosse, de fato, uma alavanca no mundo cultural. Eu tenho de reconhecer que esse sonho não demorou muito em desmoronar pelas dificuldades que a gente encontrava. Então, a programação do FM
tentava atingir um público diferente, um nicho onde houvesse possibilidade de, além da música, também trazer a realidade da literatura, da história, da informação geral um pouco mais elaborada. Mas isso foi o sonho, que nunca chegou a se realizar. Um dos pontos mais fortes da Rádio Aparecida, neste investimento no prédio novo, nos equipamentos, e procurou-se ter os equipamentos de ponta, o que existia de mais moderno. Inclusive, o padre Flávio pode completar depois, parte desses equipamentos, ou quase a totalidade, trazida de países fora do Brasil. E passando desta aventura dos antigos equipamentos para esta modernidade, nós não podemos esquecer a figura dos colaboradores da Rádio Aparecida. Por isso nós vamos ouvir e ver o Luiz Carlos de Oliveira, que é o coordenador das operações de áudio da Rádio Aparecida. Iniciei os trabalhos aqui na Rádio Aparecida como guardinha. Na época era chamado office boy. Passado algum tempo, um dos operadores de áudio na época me fez um convite, me perguntou se eu tinha interesse em aprender a fazer esse trabalho de operação no sistema mesa de som. E aquilo me mexeu bastante comigo, né? Assim, e despertou aquele desejo em ser um operador aqui na Rádio Aparecida. Foi a partir daí que eu comecei a aprender com os operadores mais antigos. Me passaram muita informação, todos os conhecimentos que eles tinham foram me passando ao longo dessa minha caminhada aqui dentro. Passado um período, comecei a operar o sistema aqui dentro da emissora e estou até hoje. Já faz mais de 3 décadas que eu sou operador de áudio aqui na emissora. E, claro, obviamente, né, muita transformação, muita tecnologia chegou. A gente trabalhou com analógico, hoje está tudo digital. Isso facilitou muito os trabalhos. Facilitou no modo de atuação real. Lá nos primórdios, nos primórdios, a gente tinha uma condição que era só de ouvir a edição, a gente gravava, como é áudio, a gente gravava, depois ia fazer a edição. Então era só de ouvido. E hoje com a tecnologia, além da gente ouvir, a gente ainda vê. Ficou muito mais fácil de trabalhar. Eu acho que esse foi um avanço muito grande. Foi um avanço muito grande na tecnologia. Agregou os trabalhos, facilitando, obviamente, né? Porque a gente só ouvia e hoje a gente ouve e vê. Então a edição, a partir daí, ficou muito mais fácil. E tudo digital, né? A qualidade dispensa comentários. A gente trabalhava com fita de rolo, cartuchos, e hoje não existe mais isso aqui na emissora. Hoje a gente trabalha com softwares que dá a condição de trabalhar melhor a voz, a equalização, filtro, melhorias reais para a geração dos conteúdos que a gente apresenta aqui na Rádio Aparecida, de uma forma mais agradável, de uma forma melhorada no entendimento na operação de áudio. Eu acho que hoje ficou muito mais fácil ser operador de áudio, sem deixar que a essência do rádio se perca. Com toda a tecnologia que existe aqui dentro, mas a essência do rádio não pode ser esquecida, não pode se deixar de lado. E é o que a gente preza aqui na emissora, que é a qualidade, juntamente com essa tecnologia, essa condição que favorece muito o conteúdo final. Quando nós começamos aqui na rádio, existia aquela condição de ter o locutor e ter o operador. Hoje, não. Hoje a Rádio Aparecida trabalha no seguinte formato. O próprio locutor, ele é o operador.
Com isso também deu mais visibilidade na entrega dos conteúdos. Visibilidade porque hoje a rádio é também rádio com imagem. Transmitimos pelas mídias, as plataformas aí, YouTube, Facebook. Isso agregou muito nas nossas transmissões. E nós estamos conversando com o professor, consultor e radialista Luiz Fernando Malhoca, com a sua vasta experiência no rádio brasileiro. Gostaria, professor, que o senhor falasse um pouquinho para a gente, enfocando os anos 70, o advento da rádio FM, da frequência modulada, num país onde predominava o rádio AM, o rádio também em ondas curtas. De uma maneira assim, sintética, porque a história é longa, como que a gente pode falar do advento da rádio FM no Brasil e as mudanças que isso vai provocar? Esse é um assunto bastante controverso, porque há uma legião de pessoas que acha que o FM nasceu musical porque a qualidade era melhor, né? Mas nós que estávamos dentro das rádios AM, eu estava trabalhando, como eu disse anteriormente, na Rádio Excelsior, e pouco depois eu fui contratado pela Rádio Difusora para ser diretor artístico. E essa função exigia 100% dos meus esforços, ainda professor da Escola de Comunicações, porque tão logo eu me formei, eu passei a ser o primeiro aluno a dar aula na área de comunicações, e com isso ocorreu uma ruptura na minha vida. Eu tive que abandonar a televisão para escolher, né? Eu já tinha começado o curso de Direito e abandonei, porque não dava conta de tantas coisas, e aí eu preferi ficar dando aulas na ECA e trabalhando na TV Cultura. Quando surge a Rádio Difusora, a Rádio Excelsior, eu ainda consegui manter, como era um freelancer, eu conseguia ainda fazer as três coisas num mesmo dia. De manhã eu dava aula na ECA, à tarde eu trabalhava na televisão e à noite eu ia para a Rádio Excelsior. Já com a direção, o cargo de direção na Rádio Difusora, eu fui abandonando a televisão e fiquei simplesmente em rádio. A rádio era uma rádio musical, como todas as rádios de FM hoje que são conhecidas, era parecidíssima. Aliás, a gente pode dizer que a inspiração do FM para fazer a sua programação está lá, na Rádio Excelsior, na Rádio Difusora, no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro era a Rádio Mundial, que pertencia ao Grupo Globo, a Rádio Tamoio, que pertencia às associadas, eram rádios próximas, vamos dizer assim, correspondentes das que nós tínhamos aqui em São Paulo. E a primeira coisa que surgiu, quando veio a legislação do Ministério das Comunicações dizendo, a partir de tal data, as emissoras de AM não podem mais utilizar a sua frequência modulada, ou seja, o que se chama de FM, que era feito, era uma frequência utilizada para colocar o som do estúdio da rádio no seu transmissor. Então, quem poderia ter um rádio americano, um rádio importado, japonês talvez, mas rádio importado, no Brasil não se fabricava rádio com FM ainda, ele já captava ondas de frequência modulada de maneira muito mais clara, muito melhor qualidade. E aí ocorre que, de uma hora para outra, as pessoas têm que inventar um estúdio, desmembrar talvez um estúdio de gravação, ou recuperar um estúdio que estava encostado, para fazer a tal da FM, que o governo deu prazo para colocar no ar. Qual foi a primeira jogada? Isso aí, algumas pessoas que resolvem escrever a história do rádio e tal, dizem que as emissoras preferiram, os diretores preferiram ir para o lado musical, porque era melhor. Não tem nada disso. É econômico o problema. Como é que eu faço de um dia para o outro para lançar uma outra emissora de rádio que exige tudo aquilo que eu tenho hoje no AM, ou seja, locutores, produtores, programadores, pessoal da técnica de manutenção e mais estúdio e mais locutores. Como é que eu faço de uma hora para outra para virar isso e eu não tenho dinheiro? Então, a melhor jogada, a mais simples, foi pegar os discos do AM, colocar num estúdio de FM,
marcar lá algumas faixas diferentes daquelas que se tocava na emissora de AM, e começou o FM com música, sem locução, quando muito tinha uma hora certa, de 15 em 15 minutos, por exemplo. O prefixo da rádio, que era a chamada identificação, era obrigatória, né? De hora em hora, na hora cheia, que também é uma legislação lá de 1955, coisa que vale. E aí as emissoras passaram a ter corpo, foram se formando, até que em algumas emissoras o som era instrumental e os ouvintes começaram a ligar para a rádio e reclamar. Por que você está tocando música? O senhor Caião Gadia, que foi quem começou o FM da difusora, ou a difusora FM, como era chamada, ele sofreu assim, agressões verbais telefônicas que as pessoas diziam: mas por que pôr música cantada? Estava tão bom o instrumental. Então as pessoas do lado de cá, ou seja, os ouvintes do rádio, achavam que era necessário ter música instrumental. E daí vem aquela brincadeira de corredores de emissoras dizendo que era música de consultório dentário, música de consultório médico, música de elevador, porque era a chamada Muzak, que é uma corruptela da palavra music, americana, que o americano já usava para fazer fundo musical, fundo mesmo. Né? As pessoas estão conversando, estão dialogando em primeiro plano, e lá no fundinho está tocando uma música que ninguém está prestando atenção. O rádio não era isso. O rádio não iria se prestar a isso. Então, aos pouquinhos, o broadcast, que é a palavra americana que deu origem a essa reversão, ou seja, do AM para o FM, as coisas começaram a se delinear. Eu creio que, se fosse possível, se houvesse dinheiro, se houvesse condição técnica e mais do que qualquer outra coisa financeira, as emissoras poderiam ter começado como elas estão fazendo agora. Com a migração da rádio AM para o FM, muitas rádios de comunicadores, de pessoas que conversam, que têm mais conteúdo do que simplesmente música. Isso poderia ter acontecido no passado. Mas a gente acabou deixando passar, e aí o FM se dividiu, ou rádios musicais, especificamente com a vasta gama de estilos musicais, aí começou a tal da segmentação, mas também a rádio de noticiário passou a ser uma cópia do que fazem os americanos e os europeus com a chamada hard news. Então, uma rádio que só tem notícia de um lado, né? Nós temos alguns exemplos, e o resto é só musical. Basicamente, foi isso. Agora, os equipamentos ajudavam, conforme eles iam melhorando, né? No AM, a gente usava, não sei se eu consigo mostrar aqui também, é um disco de carnaúba, ele é metal com cera de carnaúba. Então, esse disco era chamado acetato. Né? Com ele a gente fazia aberturas de programa, fazia comerciais, etc, etc. Depois, com as fitas, a gente passou a ter o chamado cartucho. Nós temos aqui dois pequenos exemplos. A fita cassete, difícil a iluminação ajudar aqui, ó. A fita cassete, e também com a evolução passamos a ter o cartucho, né, que permitia os comerciais. Então, os comerciais que antes eram colocados em cera em uma superfície de cera de carnaúba, numa superfície metálica, depois veio o LP, que todo mundo conhece, e o filhote do LP, que é o compacto simples, né? E depois disso vieram as outras mídias, até chegar à digitalização. Não é preciso mostrar pendrive nem nada, porque isso todo mundo tem em casa. Acho que basicamente, e tentando resumir, porque a história é bem longa, é essa a história. Padre Flávio, nós chegamos ao ano de 1975, se deu a inauguração do novo prédio, que passou a ser, assim, até motivo de um orgulho santo, um prédio com essa dimensão, os equipamentos como nós tínhamos,
Ainda hoje, poucas rádios do Brasil têm uma estrutura como a Rádio Aparecida tem. E quais os programas, o senhor citou do Clube dos Sócios, mas tinha assim outros programas que eram de grande aceitação pelo público? Havia o programa Ponteiros Apontam para o Infinito, do Padre Vitor Coelho. Durante anos ele conseguiu formar uma imensidão de ouvintes. Havia também como ponto forte do lado religioso a consagração a Nossa Senhora. E, fora disso, tenho a impressão que um ponto forte na história da Rádio Aparecida foi o jornal, o noticiário da manhã, que apesar de todas as limitações da época, foi a informação para muita gente nesse Brasil afora. A informação sobre política, economia, saúde e tudo mais. O jornal, o noticioso da Rádio Aparecida, gozou sempre, apesar de todas as limitações, de uma credibilidade bastante grande. E, finalmente, o que marcava, conquistava os ouvintes até às 7 da noite, porque depois entrava a hora do Brasil, mas principalmente a partir das 6h30 às 7 da tarde, a onda curta, 31 metros, já não atingia mais o interior, porque estava falando para a Suécia e para a Europa. Mas o sertanejo, que começava 5 horas da tarde, era, de fato, um ponto de encontro para muitos ouvintes. E, lembrando que na programação sertaneja, além da parte musical, os locutores, o Índio, o Tatu, a Tatá, sempre colocavam ideias rápidas, mensagens religiosas ou de formação moral. Então, por incrível que pareça, naquela época, o programa sertanejo era muito importante na transmissão da mensagem que a rádio queria passar. Padre Flávio, e as radionovelas ou os radioteatros, como se falava? Radioteatro ou as novelas foram apresentadas, se não me engano, até o ano de 70. Toda a história da rádio foi, de fato, muito marcada, com novelas geralmente produzidas todinhas aqui na própria Rádio Aparecida, escritas e produzidas e exercendo uma tarefa de formação, não apenas de distração, mas também de formação, levando os problemas familiares, as dificuldades da vida e apresentando as soluções possíveis na época. Durante um tempo, lá por 74, começamos até a sonhar com a recuperação das novelas. Tanto que no novo prédio havia um estúdio todo preparado especialmente para a produção de radionovelas. Mas, nessa época, com o predomínio da televisão, já não era mais viável, pelo custo, manter o radioteatro, que na história da Rádio Aparecida foi importante. Aliás, como foi importante na história do rádio aqui no Brasil, não é? Voltamos a falar com o professor, já caminhando para a finalização do nosso encontro, que poderia se delongar muito,
Professor, o senhor citou nos anos 70 a concorrência da televisão, mas agora eu gostaria de fugir um pouquinho dos anos 70 e trazer para os nossos dias, em que nós temos muitas plataformas aí de comunicação. Eu sei que a sua vasta experiência no rádio, eu sei que chegam a dizer que o rádio é que nem uma cachaça, né? Que a gente não consegue largar. O senhor acredita no futuro do rádio, mesmo no meio de tantas plataformas de comunicação como nós temos? Olha, se eu não acreditasse, eu não teria dedicado a minha vida inteira, profissionalmente falando, e também pessoal, porque a gente acaba deixando de fazer muitas coisas para si mesmo, para se dedicar ao rádio, principalmente trabalhando diuturnamente, em finais de semana, etc. Eu acho o seguinte, eu acho que é bem simples essa questão. Já se disse, e isso aí é questão corrente, em qualquer entrevista, em qualquer palestra que eu faça, até nas minhas aulas, mas o rádio vai morrer? Não, o rádio não morreu quando ele recebeu as duras pancadas, vamos chamar assim para ficar mais fácil do pessoal entender, durante toda a sua vida, né? Ele teve o problema da televisão, ele teve a chegada da televisão, que não era problema, era uma solução. Ele tinha a TV a cores, aí veio a internet. O que acontece é o seguinte, o rádio não é a plataforma, o rádio é um meio de comunicação. Então, quando houver, essa é a minha visão e é o que eu sempre digo no final das minhas palestras, enquanto houver um ser humano diante de um microfone, pode estar no estúdio, pode estar na sua casa, onde quiser, tendo um meio de emissão de voz, que é o microfone. E do outro lado, existir uma pessoa, como todo ser humano, carente, necessitando de uma conversa, necessitando de uma informação, de uma orientação, isso é o rádio. É só isso. O rádio não é uma vitrola, o rádio não é um equipamento para tocar música. O rádio é comunicação. É de um ser humano, do cérebro dessa pessoa e da voz que ela pode colocar diante do microfone com a mensagem. E do outro lado, a pessoa pode até interagir, hoje a facilidade é maior, mas ela quer ouvir. Muitas e muitas vezes ela precisa de um conselho. Ela não está numa situação de vida muito favorável, ela está deprimida e o rádio é o grande companheiro. Então, acho que isso resume totalmente a minha frase, né? O rádio jamais morrerá. Muito obrigado, professor. Voltamos aqui a falar um pouquinho com o padre Flávio. Paralelo a esse trabalho que se fazia na Rádio Aparecida, seja de construção do novo prédio inaugurado em 75, de montagem dos equipamentos, na época a Fundação Nossa Senhora Aparecida, que já existia, era também proprietária da Rádio Mantiqueira, localizada na cidade de Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba. Este mesmo trabalho de atualização que se fez em Aparecida, foi feito também em Cruzeiro? Foi feito em Cruzeiro com a montagem de um novo parque de transmissão com um equipamento de 5 kW da melhor qualidade e também foi montado um estúdio completamente novo. Por quê? Porque para nós, na época, a Rádio Mantiqueira de Cruzeiro era a possibilidade de se cobrir o final do Vale do Paraíba, onde inclusive pela transmissividade, não sei como é que se chama mais, do solo, a Rádio Aparecida não conseguia chegar nesse final, nem descer para a Baixada do Rio. A Rádio Mantiqueira era um caminho para se cobrir esse lado leste. Foi feito todo esse trabalho e mantido durante um tempo. Depois se tornou, enquanto eu sei, economicamente inviável.
eu queria fechar a sua participação aqui fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao professor Luiz, como o senhor vê o futuro da comunicação, mas para você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, é bom lembrar que o padre Flávio, quando trabalhava na editora Santuário, o senhor foi que iniciou o projeto de montagem do primeiro provedor de internet, não foi? Explica essa história um pouquinho, o que é bom a gente, ainda que nós estamos falando de rádio, mas como hoje o rádio se serve da plataforma de internet para comunicar, conta um pouquinho para a gente dessa história. Começo por aí. Para mim, o rádio é a comunicação pessoal. No rádio não existe meus ouvintes. No rádio existe meu ouvinte. E também, nessas novas plataformas, o contato é direto e pessoal. Não se fala para a multidão, fala-se para pessoas e hoje, principalmente, com essa possibilidade de interação e de retorno direto. Vejo que hoje, através das plataformas, nós teremos uma possibilidade muito grande de um trabalho integrado, onde som, imagem, voz e ideia, poderá tudo, me parece, criar um mundo de comunicação muito mais importante. E vejo que essa nova situação trouxe uma grande mudança. Antes, rádio falava, televisão falava. Rádio fala, televisão fala, mas agora há a possibilidade de você ter o retorno direto e imediato dos seus ouvintes. Acho que isso vai exigir da rádio uma reinvenção. E quem sabe o rádio poderá ser um fator muito grande no estabelecimento de uma compreensão maior entre as pessoas e entre os povos. Tenho muita fé no rádio. E se eu fosse escolher, na minha idade não há mais escolha, né? Se eu fosse escolher, eu iria me dedicar ao rádio. Agora, como você perguntou, em 1996, apresentamos um projeto para a direção da editora Santuário e a Congregação Redentorista. Criou-se o primeiro provedor de internet no Vale, com o primeiro site, Redemptor, quando não havia nenhum curso e nem havia nenhum programa que facilitasse a criação de uma página em HTML. Foi, de fato, uma aventura que continuou durante uns anos até desabrochar no A12, que, sem dúvida nenhuma, marca uma presença na internet no Brasil. Então, no nosso episódio de hoje, você pôde acompanhar a Rádio em Décadas, falando não só da evolução da Rádio Aparecida, mas na evolução do rádio brasileiro nos anos 70. Já quero convidar você para nos acompanhar agora, proximamente, esse episódio, e nós continuaremos contando essa história ao longo de todo este ano. Hoje nós contamos com a colaboração do professor Luiz Fernando Malhoca, com a sua vasta experiência no rádio. Professor, muito obrigado e, sem dúvida nenhuma, teremos oportunidade de nos encontrar outras vezes para o senhor poder partilhar o seu vasto conhecimento, a sua vasta vivência. Foi um prazer muito grande participar desse projeto. Cumprimento mais uma vez os idealizadores e os realizadores, porque é necessário deixar a história documentada para que os pósteros possam saber como as coisas foram feitas. E viva o rádio!
E queremos agradecer também ao Padre Flávio Cavalco, com a sua vasta vivência, com o seu vasto conhecimento. Nós hoje focamos um pouco da história da Rádio Aparecida e de Raspão na Rádio Mantiqueira, mas tem a difusora de Goiânia nessa história também, que já é pano para uma outra conversa. Padre Flávio, muito obrigado. Pois não, foi bom estar aqui. E queremos continuar contando com a sua compreensão, contando com a sua audiência, com a sua visualização, todos os nossos episódios desse projeto, A Rádio em Décadas.